Olá pessoal, tudo bem com vocês? No capítulo dessa terça-feira da novela Império, Theo publica notícia sobre a gravação feita por Daniele. José Alfredo acusa Daniele de ter gravado a fala de José Pedro para se vingar do marido. E Cora chega à joalheria e chantageia o comendador. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, se você está gostando do nosso resumo de hoje, peço por gentileza, se possível, clicar no botão de gostei e inscreva-se. Também ative o sininho para você ficar por dentro das novidades toda vez que sair um vídeo novo no canal. Aproveita e me conta de qual estado e cidade você está acompanhando. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Feito isso, vamos ao resumo de hoje. Daniele é acusada por José Alfredo após concluir que a gravação feita com a fala de José Pedro é para se vingar do marido, por ter flagrado ele aos beijos com sua prima e também por não querer perder a vida de Dondoca que tem aqui, muito menos sair desse casamento com uma mão na frente e outra atrás. A jornalista tenta se defender, declarando inocência, e o marido apoia, mas José Alfredo percebe que a nora está mentindo e diz que ela pode enganar o marido, mas ele não. Ele diz que conhece bem o comportamento de mulher traída e afirma que foi ela quem fez a gravação, mas mesmo assim lhe dá a última chance de falar a verdade, fazendo a pergunta: Daniele, foi você que gravou essa conversa? Daniele fica em silêncio e, sem responder nada, sai da sala. Ao sair, ela se depara com Maria Marta e Amanda. A jornalista, cheia de ódio, as parabeniza por terem conseguido separá-las de José Pedro. Ao mesmo tempo, ameaça as duas por tudo que está passando, dizendo que elas irão se dar mal e que tem mais coisas por vir. Daniele vai para seu quarto e começa a fazer as malas. José Pedro, inconformado, pede para a mulher ficar e ela acaba confessando para ele a verdade, que foi ela que fez a gravação da conversa entre eles. Zé Pedro fica com raiva ao escutar a verdade. Ainda nesse capítulo, a jornalista retorna ao quarto de Zé Alfredo e Marta e confessa para os dois que ela fez a gravação porque estava com ódio de José Pedro e queria se vingar, depois de ter visto aquela cena armada pela Maria Marta, atracado com a Amanda na festa de Clara. Só que depois se arrependeu e apagou, no mesmo dia, a gravação. Daniele jurou para os dois, pela vida de sua filha, que não entregou aquela gravação para ninguém, muito menos para Theo Pereira. E Maria Marta diz: então a gravação voou nas asas de um pássaro pela janela do seu quarto e foi parar lá em Copacabana, na casa do jornalista. Daniele então diz que não sabe como isso aconteceu e que não faz a menor ideia. Alguém copiou a gravação antes que eu apagasse. E antes que vocês duvidem de mim, antes que vocês me expulsem dessa casa, vocês podem poupar o trabalho de vocês. Eu vou embora com os meus próprios pés. É só o tempo de arrumar as minhas coisas e da minha filha. José Pedro, ao ver aquela cena, fala para os pais que sairá junto com a esposa, deixando Maria Marta desesperada, pedindo ao marido para fazer alguma coisa quanto à decisão do filho. Mais adiante, José Pedro consola Daniele e ela fica surpresa com o perdão do marido. Enquanto isso, Theo publica notícia sobre a gravação feita por Daniele. Érica questiona a decisão e avisa Daniele. Daniele fala para José Pedro, ele se desespera e chora. Ao mesmo tempo, Zé Pedro pede para José Alfredo pressionar Theo, mas o pai se recusa e diz que não perderá tempo. José Pedro culpa Maria Marta por tudo que ele está passando. Silviano ajuda Daniele a arrumar a mala. Ele diz que está triste com a saída dela da casa. José Alfredo conta para Maria Marta que foi Maurílio que copiou e entregou essa gravação para Theo Pereira. E Maria Marta se recusa a acreditar
acreditar. Logo em seguida, eles questionam Daniele sobre a gravação e Silviano interrompe a conversa. Silviano conta para Maria Marta e José Alfredo que viu Maurílio mexendo no notebook de Daniele. Logo em seguida, Maria Clara liga para o pai e conta o que viu no blog de Theo. Em outra cena, Naná impede Xana de visitar Luciano no orfanato. Ele insiste e a amiga diz que teme rejeição. Colecionador chega à casa de Orville para ver os quadros de Salvador. O argentino diz que ficou sem palavras diante do talento do artista. Carmen e Orville dizem que Salvador não quer o crédito das obras. Cardoso volta para Santa Teresa e é visto por Lorraine e Pietro. Os dois ficam desconfiados e sem entender o que ele faz no bairro. Theo diz para Érica que tornará a vida do comendador em uma novela. O jornalista comenta os acessos do seu blog. José Pedro pensa em desmentir as acusações de Theo. Daniele sugere dizer que ela está sob efeito de remédios. José Alfredo e Maria Marta ficam preocupados. Ainda nesse capítulo, Salvador vê Orville negociando seus quadros e fica furioso. O artista explica que ele que fez e os deu de presente. Ele fica nervoso e sai quebrando suas próprias obras e foge. Amanda diz que vai separar José Pedro e Daniele e Maria Marta incentiva. José Pedro se despede de Daniele. Ela diz que vai para um hotel e pede para o marido fingir que está do lado dos pais. José Alfredo avisa que fará uma declaração para a imprensa e Maria Marta se preocupa. E não para por aí. Cora chega à joalheria Império. Ela escuta a conversa dos funcionários e se intromete. Jornalistas insistem em ligar para a joalheria. José Alfredo flagra Magnólia e Severo na casa de Maria Izzy. Eles levam um susto e são expulsos do quarto. Ao mesmo tempo, José Alfredo pede para Maria Isis não acreditar nas notícias da internet. Ele mente e tenta fazê-la acreditar que é inocente. Enquanto isso, Cristina pergunta para Cora se ela é apaixonada por José Alfredo. Ela quer saber o que a tia quer conversar com o comendador. Cora entra na sala de José Alfredo, ela faz chantagem. Ela diz que o comendador só terá o diamante de volta se aceitar ter uma noite de amor com ela. Ela mostra a foto para José Alfredo e ele pergunta qual é o preço, porque dinheiro ele tem demais para pagar. Ela disse que não foi lá por dinheiro. José Alfredo conta para Josué sobre a proposta de Cora. Josué fica surpreso com o que escutou. Henrico lê na internet sobre a separação de José Pedro e Daniele, enquanto Cláudio presta solidariedade a Maria Marta. Logo em seguida, Henrico liga para Maria Clara. Ele oferece apoio à ex-noiva. Maria Clara recebe uma ligação de Vicente. Ele também consola a namorada e, ao mesmo tempo, ela pede para jantar com ele. E no final do capítulo, Cristina tenta descobrir o que Cora conversou com José Pedro. Cora explica que não foi lá para pedir dinheiro. Cardoso segue Jairo. Ele não percebe que é vigiado. Continue assistindo os nossos vídeos para vocês ficarem por dentro das novidades da novela Império.